Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro, sexta da 24ª semana do Tempo Comum. E eu queria acolhê-la aqui no nosso grupo. Você que veio pela primeira vez ouvir a Santa Palavra de Deus no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todos os dias aqui estamos meditando o texto do Santo Evangelho. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus começa um processo bonito de missão pelas aldeias e pelos povoados da Galileia. E, obviamente, os discípulos, os apóstolos, os acompanham. Mas aqui está a novidade também de Jesus. Um grupo de mulheres. Na antiguidade, no tempo de Jesus em Israel, não havia grupos de discípulas mulheres ligadas a algum mestre. Provavelmente Jesus é o primeiro mestre a ter um grupo de mulheres. A sua comunidade é uma comunidade inclusiva por causa da presença de mulheres, inclusiva também por causa da presença de pagãos, de gentios, sem falar das pessoas consideradas impuras, especialmente doentes e pecadores. Então, os 12 o acompanham e também estas mulheres, várias mulheres, acompanham Jesus. A segunda coisa importante é que, tanto no Evangelho de Lucas, como também no livro dos Atos dos Apóstolos, os dois livros, na verdade, eram uma única obra, faziam parte de uma única obra, a obra lucana, assim chamemos. O Evangelho trata mais do período do ministério público de Jesus, da infância até a sua morte e ressurreição. Depois, o livro dos Atos dos Apóstolos traduz para nós exatamente o caminhar da igreja, espalhando a palavra de Deus na força do Espírito Santo. É o caminho da palavra, guiado, iluminado pela força do Espírito de Deus. Pois bem, quem é que acompanha Jesus nessa missão? Os 12 apóstolos e algumas mulheres. E quem são estas mulheres? Tanto no Evangelho de Lucas quanto nos Atos dos Apóstolos, que compõem a obra lucana, aparece muitas vezes um grupo de pessoas abastadas, de pessoas ricas, que aderem ao cristianismo. Isto é, tudo indica que nas comunidades lucanas houve ou havia um grupo importante de pessoas de classe média alta, assim chamamos hoje, de pessoas ricas que aderiram a Jesus Cristo e passaram a tomar parte no grupo dos cristãos.
No evangelho de hoje aparece Maria da cidade de Magdala, Magdala ou Migdol. A palavra Migdol significa torre. Então, provavelmente, na cidade onde Maria morava, havia uma torre de observação às margens do Mar Morto, às margens do Mar da Galileia. Provavelmente havia torres de guarda, de sentinela e de observação. A cidade de Migdol, ou Magdala, está à beira do Mar da Galileia, no primeiro momento. Depois ela passou por uma destruição e foi reconstruída alguns quilômetros um pouco mais acima, mas sempre perto do Mar da Galileia. Maria de Magdala, por isso nós dizemos Maria Madalena. Era uma mulher de posses que amou muito nosso Senhor Jesus Cristo e o ajudou muito com os seus recursos materiais. Também aparece Joana, mulher de Cusa, um alto funcionário de Herodes Antipas, no Reino do Norte. Outra pessoa de família rica que adere ao cristianismo e no futuro será uma dificuldade como vai se fazer essa questão da manutenção da comunidade eclesial. Terceiro, aparece Susana, sem especificação, e várias outras mulheres. Aqui temos que dizer uma palavra importante: a força da partilha, a sensibilidade que as pessoas com posses devem ter para partilhar os seus bens e manter a comunidade. Muitas vezes, na verdade, são os pobres entre os mais pobres. Daí é que provém as contribuições para a manutenção da comunidade. Nós nunca podemos renunciar à partilha por meio do dízimo, por meio da solidariedade, por meio da partilha daquilo que temos, daquilo que somos, para o bem e para o crescimento, especialmente dos mais pobres, no seio das comunidades cristãs. Que Deus também nos dê a graça da solidariedade, da partilha e do cuidado com os irmãos mais abandonados e sofridos. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.